Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Amém. Vamos para o momento do estudo da palavra de Deus. Irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, um texto básico do nosso estudo. Versículo 1 a 6. O famoso texto da oração sacerdotal do Cristo, né? E aqui nesses primeiros versos ele vai apontar exatamente para alguns aspectos da eternidade, para nos dar um vislumbre de algum tipo de acordo, ou de aliança, ou de compromisso que houve lá na eternidade entre as pessoas da eternidade, especialmente entre o Pai e o Filho. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Tem um aspecto daí importante, né? Versículo 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Cristo, ele veio com um propósito muito específico, né? Executar a obra que o Pai lhe confiou. Versículo 6: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, existem homens que já eram de Deus, e que o Pai deu a ele. Quando isso aconteceu? Lá nos desígnios eternos de Deus, quando Deus elege dentro da humanidade caída alguns para a salvação por intermédio da fé em Cristo. Então ele entrega estes eleitos ao Filho, e o Filho vem e redime-os através da sua obra. Através aqui ao longo do nosso estudo. Vamos nesse momento orar. Pai, bendito Senhor, Tu és. Muito obrigado, Senhor, por tamanho privilégio que Tu confere a cada um de nós. E já na manhã desse teu santo dia, está na tua presença, buscando a tua face, nutrindo comunhão contigo através da oração, através da tua palavra, a qual nós iremos meditar nesse momento, Senhor, a respeito de um assunto, de um tema muito específico, que é pouco falado, pouco ensinado, mas é bíblico, é verdadeiro, que nós queremos crescer e que nós, Senhor Deus, queremos crescer, Senhor, no teu conhecimento, no conhecimento da tua vontade. Queremos aprender, Senhor, todo o desígnio de Deus, pois são temas, ó Senhor, embora pouco conhecidos, mas extremamente importantes para nós compreendermos, ó Senhor Deus, mais a fundo o glorioso Evangelho. Quem Tu és e que Tu fizeste por nós, apesar de nós mesmos, Senhor, através do Teu bendito Filho Jesus Cristo.
o plano da redenção, algo pensado sabiamente, estabelecido, decidido e executado de maneira perfeita pelo teu Filho. Tais benefícios, ó Senhor, é aplicado àqueles que tu escolheste antes da fundação do mundo, redimidos por Cristo no tempo e no espaço através da cruz. Tal benefícios são aplicados a estes através do Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nós pedimos que nos ajude, nos abençoe nesse momento em que iremos estudar tal assunto, Senhor, que é denso, é verdade, com um certo grau de dificuldade. Mas, ó Senhor, tu és o nosso mestre. O Santo Espírito é aquele que nos ensina, é aquele que abre nosso entendimento, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá sabedoria, discernimento, inteligência. É aquele que ensina a verdade ao teu povo. Portanto, cumpre esta palavra nesta manhã, Senhor, como tem feito ao longo desses anos, nesta igreja, Senhor. Ensina-nos a tua verdade. Abre nosso entendimento, nosso coração para crer nela, para compreendê-la, para abraçá-la e tê-la como nossa. Ó Senhor, de maneira, Senhor, que o teu povo aqui presente possa ser santificado pela verdade que é a tua palavra, e conformados a Jesus Cristo, nosso Senhor, que possamos crescer, Senhor, não apenas na nossa compreensão de Ti e da Tua vontade, do Teu grande plano da redenção, mas também, Senhor Deus, em virtude disto, possamos crescer em nossa admiração para contigo, em nosso amor para contigo, em nossa alegria, em nosso gozo, em nossa adoração para contigo. Hoje tu és digno, Senhor. Portanto, ajuda-nos, ó Senhor, nos abençoe, em nome do teu bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título: O Pacto da Redenção. Estudamos já sobre o pacto de obras. Vimos que o pacto de obras ele foi feito antes da queda, lá no jardim do Éden, com Adão, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Era um pacto condicional, dependia da obediência do homem, para que ele pudesse então ser herdeiro da vida ou então herdeiro da condenação. A gente sabe muito bem o que aconteceu, nossos pais pecaram, então ele quebra esse pacto. Vimos também aqui sobre o pacto da graça. Vimos que o pacto da graça ele é um pacto que foi primeiramente prometido aonde? Logo após a queda, não é isso? O homem cai da graça. Prometido, né? Ele foi prometido aonde? Já lá em Gênesis 3,15, logo após a queda. Ok? E então foi revelado progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento e formalmente concluído e estabelecido aonde? Na cruz, o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Certo? E agora nós iremos ver o pacto da graça, ou iremos ver o pacto da redenção, que é um pacto feito lá na eternidade. Certo? Vamos dizer assim, é o plano idealizado de Deus. Semelhante ao seu decreto, né? Ele estabeleceu isso, ele planejou isso, ele arquitetou isso, e houve entre as pessoas da Trindade um acordo, uma concordância, vamos dizer assim, na linguagem humana, um aperto de mão entre eles, concordando em cumprir aquele plano, o pacto da redenção, né? O plano da redenção, concordando através desse pacto entre as pessoas da Trindade. Nós iremos ver isso hoje. Quero citar aqui, irmão, citando o R6 Pro. Ele está falando sobre a importância desse pacto, do pacto da redenção. Ele diz: atualmente, ouvimos muito pouco na igreja sobre o pacto da redenção, mas eu o considero um dos aspectos mais importantes da teologia sistemática. Deus não fez uma aliança de redenção com os seres humanos. Em vez disso, Ele a fez consigo mesmo. Ela é um acordo pactual que foi feito na eternidade passada entre as três pessoas da divindade. O
para Sproul, ele considera um dos aspectos mais principais da teologia sistemática, esse pacto da redenção, embora pouco falado e ensinado. Irmãos, há muitos textos que mostram a realidade desse pacto. Por exemplo, o texto que nós lemos, João 17, versículo principalmente 4 a 6. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Onde é que essa obra foi dada a Cristo para realizar-se? Na eternidade, nesse pacto, nesse acordo. Em João 17, 4 a 6, Jesus fala que consumou a obra que o Pai lhe deu a fazer e pede para ser glorificado com a glória que tinha antes que houvesse mundo. Tito 1:2 fala da esperança da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Vida eterna prometida antes dos tempos eternos a quem? A quem essa vida eterna foi prometida? Se sequer existia seres humanos aí, a criação. Ou seja, foi prometido um para com o outro, né? O Pai aliançando-se com o Filho, com o Espírito concordando. Certo? Então Deus prometeu desde a eternidade passada vida eternas para indivíduos que Ele tinha amado e escolhido para a salvação de Cristo Jesus. E essa vida eterna seria eficazmente dada a estes que Ele amou previamente, através da conquista da obra de seu Filho Jesus Cristo. Ele consuma esta obra, Ele conquista essa vida eterna para aqueles que o Pai amou e elegeu na eternidade. Em Hebreus 13:20 manifesta a existência de uma eterna aliança. Esse é exatamente o termo que aparece lá, né? Eterna aliança. Uma aliança para a eternidade. Lucas 22 registra que o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Jesus veio para morrer. E nesse texto diz claramente isso, que o Filho do Homem vai para onde? Ser morto, conforme está determinado, designado pelo Pai da eternidade. Ele veio para isso. Em João 6,37, Jesus fala que aqueles que o Pai lhe deu irão a Ele. Aquele que o Pai lhe deu. Veja, quando que foi dado estes ao Filho? Lá nesse pacto eterno, onde Deus elegeu, escolheu, determinou pecadores, indivíduos para a salvação em Cristo Jesus e os deu a Ele, para que Ele o redimisse através da sua obra. Como diz aí no versículo 6 do nosso texto base, né? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Esses são alguns textos, irmãos, que apontam, que revelam que houve um pacto antes da fundação do mundo. A nossa confissão também faz menção disso. O capítulo 7, que fala sobre a aliança de Deus, no parágrafo 3, falando sobre o pacto da graça, diz que, abre aspas, é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Nossa confissão, capítulo 7, parágrafo 3, diz exatamente isso, quando ele está falando a respeito do pacto da graça. Vai dizer que o pacto da graça é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Irmãos, o pacto da redenção diz respeito a um acordo entre as pessoas da Trindade, em que o Pai designa o Filho como mediador para os eleitos e põe os termos de sua mediação. O Filho voluntariamente aceita a função de mediador e a execução da tarefa na história. O Espírito concorda em ser o agente da concepção na encarnação de Cristo
e sustentar Cristo na bem-sucedida execução de sua função de mediador. Essa é uma definição trazida por um teólogo chamado Karl Treuer. Então percebe a aliança entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um cumprindo uma função nesse pacto, nessa aliança, o Pai elegendo, o Pai escolhendo o próprio Filho para vir como o mediador dos eleitos, e o Filho voluntariamente dele, se colocando, aceitando a função de mediador e também para a execução de tal tarefa na história. Que tarefa é essa? De redimi-los, de salvá-los, de morrer pelos seus pecados, de ressuscitar para a sua justificação, de cumprir toda a justiça em favor dos eleitos. E o Espírito concordando, seu agente, daquele que traria Cristo ao mundo, né? A encarnação foi concebida pelo Espírito, a sustentação do Filho e a garantia da bem-sucedida execução da sua função de mediador pelo Espírito. Passaremos então, irmãos, a observar algumas características do pacto da redenção. Está gravado aqui para vocês. Algumas é bem conhecida nossa, a gente já falou aí dos pactos que a gente está diretamente associado. Então, o primeiro ponto é que o pacto da redenção serve de fundamento para o pacto da graça, conforme a nossa confissão diz. Quando estudou o pacto da graça, a gente praticamente falou esse mesmo ponto, só que de maneira invertida, né? A gente disse que o pacto da graça está fundamentado no pacto da redenção. E nós vamos falar sobre o pacto da redenção servindo de fundamento para o pacto da graça. Irmãos, o pacto da redenção serviu de base para o pacto da graça, uma vez que o pacto da graça é a manifestação no tempo e espaço do eterno pacto da redenção. O pacto da redenção vem logicamente antes do pacto da graça, pois é um acordo prévio, mas ambos juntos realizam a redenção dos eleitos. De maneira lógica ou cronológica, o pacto da redenção vem antes. Mas ambos, tanto o pacto da redenção como o pacto da graça, que é a execução dessa aliança que houve, esse compromisso que houve, esse acordo que houve entre as pessoas da Trindade, é que realizam a redenção dos eleitos. Então podemos colocar assim, que o pacto da redenção é o plano, o pacto da obra é a conclusão do plano, que garante a salvação dos eleitos. Isso que naquele trecho que a gente conhece, que a gente repreende a Pedro, Pedro não fala pelo Espírito, porque ele disse: eu de volta de não acontecerá isso aqui. Mas ele sabia que ia acontecer aqui. Aí ele repreende, né? É Satanás, porque eu cogito na sua Espírito. Exatamente. Ou seja, é necessário isso. É necessário. Eu vim cumprir um acordo que eu fiz com o meu Pai na eternidade. É necessário que eu cumpra esse acabamento, que eu recebi essa missão dele. Porque em virtude do cumprimento desta obra, desta missão, é que será efetivado e garantido a salvação daqueles que o Pai entregou na eternidade. E é o pacto da graça, né? O pacto da eternidade, o pacto da redenção. Então, exatamente isso. Samuel Valdo, irmãos, pastor Batista, né? Afirma que essa aliança entre Deus, Pai e Cristo, o Redentor, é totalmente revelada na nova aliança. Hebreus 7, versículo 18 a 22 diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, se
Segundo Valdo, né, esta aliança entre Deus Pai e Cristo, o Redentor, ela é revelada completamente na nova aliança. Fica claro isso, revelado isso. Esse acordo, esse juramento, esse pacto, essa aliança havendo entre o Pai e o Filho. Podemos observar esse ponto, irmãos, da aliança entre Deus Pai e Cristo no texto de 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10, onde Paulo fala sobre, olha o que ele diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então o que é que Paulo está dizendo? Que essa vocação que eles receberam, no caso aquele de Timóteo, e esses chamados que eles receberam, tanto no que diz respeito ao ministério, à vocação, como também no que diz respeito à salvação, foi dado a eles não segundo as suas obras, mas conforme a própria determinação e graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, o que eles estavam recebendo no tempo presente era aquilo que Deus já tinha previamente estabelecido na eternidade por intermédio da aliança feita com o Filho. O versículo 10 diz claramente isso. O versículo 9 aponta para a eternidade, o versículo 10 aponta para o tempo presente. Para a conclusão, olha: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então ele aponta lá para a eternidade como sendo o fundamento, a determinação pelo qual eles receberam tal graça, tal vocação, tanto para o ministério quanto para a salvação. E ele diz no versículo 10 então que esta graça ela foi manifestada agora no tempo presente, pelo aparecimento, pela vinda, o advento do Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Então aponta e deixa claro essa aliança que houve na eternidade e cumprida no tempo entre o Pai e o Filho. Spurgeon, nosso batista preferido, predileto, assim. Comentando esse texto aqui de Timóteo, ele diz o seguinte: a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do mundo começar. O amor de Deus ao seu povo não é coisa de ontem. Ele os amou antes que o mundo fosse feito e os amará quando o mundo deixar de existir. A graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então o amor de Deus para com o seu povo em Cristo não é de ontem, não é a partir da criação, mas é antes da criação. Vai lá para a eternidade passada. O amor de Deus pelo seu povo, pactuado, aliançado, compromissado entre o Pai e o Filho, nesta aliança entre eles. Não sei se vocês conhecem, mas tem um teólogo chamado Edmund Bavinck, também bem conhecido, bem informado, explicando também esse texto. Ele diz o seguinte: o pacto de graça tem o seu fundamento na eternidade, é fundamentado no pacto de salvação. Ele usa o termo aqui salvação, mas é o pacto de redenção que ele está se referindo. E é, em primeiro lugar, um pacto entre as três pessoas do próprio ser divino. Portanto, irmãos, fica claro à luz das Escrituras e da posição da nossa confissão também, como citei, bem como também por esses homens sérios, que o pacto da redenção é a base, o fundamento a partir da qual o pacto da graça ocorreria no tempo e espaço na história. Certo? Aqui esse primeiro ponto.
O pacto da redenção serve como fundamento, como a base para o pacto da graça que foi feito no tempo, no espaço, na história. O pacto da redenção, eternidade, que é o fundamento. O pacto da graça, tempo, espaço, história, a cruz, que é a conclusão, é o estabelecimento, é a conclusão da obra que o Pai deu ao Filho para concluir, para efetivar em favor daqueles que eles amou antes da fundação do mundo, os eleitos. Ok? Então, parafraseando, ou citando aqui Spurgeon, né? O amor de Deus ao seu povo não é coisa de ontem. Ele os amou antes que o mundo fosse feito e os amará quando o mundo deixar de existir. É um amor incondicional e eterno. Um amor incondicional e eterno. É um amor que não muda. Não muda. Deus decidiu amar pecadores e isto não será revogado. Deus decidiu amar os seus eleitos, o seu povo, a igreja, aquele que o Filho redimiu. Isso jamais será revogado. Ele jamais deixará de amá-los, porque assim ele decidiu, assim ele determinou. Ou graça, ou bondade, ou misericórdia. Em segundo lugar, irmãos, segunda característica do pacto da redenção está intrinsecamente ligado a isso, que foi falado muito, é que o pacto da redenção foi feito na eternidade. Notamos, irmãos, que desde a eternidade passada houve um acordo entre as pessoas da Trindade para a realização do pacto da graça, que garantiria a salvação e vida eterna para um povo eleito. Esse pacto é revelado nas Escrituras pela doutrina da eleição e pela eterna missão que Cristo recebeu do Pai. Vamos ver alguns textos. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, olha o que diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Nos escolheu nele, em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou a boa vontade, o seu bom prazer de sua vontade. Um texto clássico que aponta claramente para uma escolha prévia de Deus antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Esse em Cristo exatamente aponta para essa aliança entre as pessoas da divindade. A palavra aí predestinados, que aparece no versículo 5, significa marcados de antemão. Então já lá na eternidade Deus já marcou previamente aqueles que seriam dados ao Filho por amor e redimidos por Ele em sua obra na cruz. É apenas uma outra palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem desde a eternidade passada. Tem um teólogo batista também, chamado John Beck, século XIX. Ele fala sobre a eternidade do pacto redentor da seguinte maneira: ele diz que esse pacto seja eterno é algo que se pode sustentar pela eternidade, imutabilidade e onisciência das partes, bem como pelas declarações da Bíblia que direta ou indiretamente estão relacionadas com ele, pelo sangue da eterna aliança, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3:11. Hebreus 3:20, melhor dizendo. Efésios 3:11. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2.
conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Um texto que aponta exatamente para essa realidade, irmãos, de uma aliança, de um pacto, de uma escolha que foi feita, um acordo que foi feito entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo. Além disso, em 1 de Pedro 1:18-20, o apóstolo afirma que não fomos resgatados mediante coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Olha o que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do nosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha que coisa. No plano idealizado de Deus, que incluía a redenção daqueles que Ele amou, os eleitos, Deus já considerava o sangue de Cristo derramado. Em virtude do qual todos os seus pecados seriam expiados, a sua justiça seria satisfeita e a sua ira aplacada. Então, aquele que o Pai amou, escolheu e entregou ao Filho, seria então, no tempo e no espaço, efetivamente e eficazmente salvos através da obra de Cristo. Concluída e consumada em obediência ao Pai. Simon Christomaker, comentando esses versículos aqui de Pedro, ele diz o seguinte: Pedro faz referência ao tempo em termos compreensíveis para nós. Escreve: Cristo escolhido antes da criação do mundo. A criação está relacionada ao começo da história, mas Cristo foi escolhido antes desse tempo. Escolhido aqui no sentido de ser o mediador, o redentor, o salvador do seu povo. Deus não criou o mundo e então decidiu escolher Cristo para assumir o papel de redentor. Não, Deus o apontou na eternidade, antes da criação do mundo. Deus escolheu Cristo para a tarefa de redimir o seu povo, antes que o mundo fosse criado. E essa tarefa implica que ele finalmente seria morto no tempo designado por Deus para ele. A fim de quê? Concluir a obra, consumar a obra que o Pai deu para realizar em favor dos eleitos, em favor da sua igreja, daqueles que Deus amou antes da fundação do mundo. Por fim, mais um texto para a gente fundamentar mais isso, partir para o próximo ponto. Apocalipse 13 e 18. Apresenta Jesus como um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? O texto diz: e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nesse texto, irmãos, o apóstolo João nos permite compreender que a redenção dos crentes pela morte de Jesus já era eternamente intencionada por Deus. 13 e 18 de Apocalipse. 13 e 8, melhor dizendo. 13 e 18, 13 e 8. Vou colocar os óculos. Já está vencido, né? Então está justificado. Apocalipse 13 e 8. Vai dizer que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui nesse texto o apóstolo João nos permite compreender o quê? Que a redenção dos crentes pela morte de Jesus já era eternamente intencionada por Deus. E é exatamente isso, irmãos, que nós chamamos de pacto da redenção.
essa intenção e esse acordo feito lá na eternidade entre as pessoas do ser divino. Dessa maneira, irmãos, entendemos que as Escrituras nos ensinam sobre um eterno acordo redentor que ocorreu na eternidade passada, ou seja, antes da fundação. Já era a intenção eterna de Deus, desde a eternidade passada, que Cristo derramasse o seu sangue para a redenção do seu povo. O que acontece no tempo e no espaço, na história, lá na cruz. Certo? Então vimos aqui 2 pontos. Primeiro, o pacto da redenção serve de fundamento para o pacto da graça. O pacto da redenção foi feito na eternidade. Terceiro, o pacto da redenção, irmãos, é um acordo entre as pessoas da Trindade, como já foi falado. A terceira característica, irmãos, sobre o pacto da redenção é que ele é feito entre as pessoas da Trindade. O Pai determinou a salvação de um povo eleito em Cristo antes da fundação do mundo. O Filho executou o plano redentor e o Espírito Santo aplicou e aplica a salvação ao coração daqueles que foram dados pelo Pai ao Filho na eternidade, os quais são os eleitos. Vou repetir de novo isso aqui. Isso aqui tem de maneira sistemática, demonstrando a função de cada um, de maneira resumida. O Pai determinou a salvação de um povo eleito em Cristo antes da fundação do mundo. O Filho executou o plano do Redentor, ou da redenção dos eleitos. E o Espírito Santo aplicou e aplica a salvação ao coração daqueles que foram dados pelo Pai ao Filho lá na eternidade, os quais são os eleitos. Então o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. De novo, o Pai planeja a redenção, o Filho executa a redenção de maneira eficaz no seu sangue, e o Espírito Santo então é o agente que aplica esta redenção ao coração dos eleitos, o chamando eficazmente, o regenerando, o dando vida, ou aplicando a redenção a eles, a salvação a eles. A gente poderia classificar como eleição, redenção e consumação, ou a consumação só na agora? Porque esse termo consumação, ele é aplicado para o fim de todas as coisas, né? Mas faz sentido, né? Aplicar nesse sentido aqui, né? De salvação, né? Como? Eleição, redenção e a consumação de tal obra, né? Quando o Espírito Santo então aplica a redenção no coração dos eleitos, e aí está consumado a salvação dos eleitos. A salvação dos eleitos. Exatamente. O teólogo já citado aqui por mim, John Deck, batista do século XIX, afirma que as 3 pessoas da Trindade cooperam na salvação do homem, de acordo com a aliança eterna. Ele explica: a salvação do homem é uma obra em que todas as pessoas divinas participam. É realizada de acordo com um propósito eterno. E nesse propósito, bem como na realização da obra, as pessoas divinas cooperam entre si, sendo essa cooperação a sua eterna aliança. É exatamente aquilo que a gente resumiu aqui. Cada um tem uma função na obra da redenção, dos eleitos da salvação. Pascal Denot também, pastor batista, né? Falando dessa transação pactual que houve, ele diz o seguinte: o Filho deveria tomar a natureza e vir ao mundo como um verdadeiro homem nascido debaixo da lei. Ele deveria levar uma vida sem pecado, observando a vontade de Deus expressa na lei moral e igualmente em tudo mais que o Pai exige dele. Ele devia se tornar o representante sacrificial de todos os crentes e sofrer a maldição da lei, a morte, no lugar deles.
morrendo na cruz. Em troca, o Pai deveria lhe dar a vida, ressuscitando dentre os mortos, elevá-lo à sua destra e submeter a ele todas as coisas e lhe dar um povo a seu serviço, herdeiro com ele da vida eterna. Esse é o pacto da redenção entre o Pai e o Filho. Ele aponta aqui como se fosse o que foi acordado entre eles. O Filho, a função do Filho era assumir a nossa natureza, tornar-se homem, assumir nossos pecados, morrer pelos nossos pecados, redimidos no seu sangue, e o acordo do Pai seria, em virtude da sua justiça, do seu cumprimento, do cumprimento do acordo, seria ressuscitado, seria elevado, glorificado, exaltado, sentado à sua destra e dar todas as coisas. Ele dá um povo a seu serviço e fazer junto com ele herdeiro da vida eterna. Dessa maneira, irmãos, resumida, as atribuições de cada pessoa da Trindade na estrutura do pacto da redenção, ela se dá da seguinte maneira: o Pai planeja e elege. Essa é a estrutura do pacto da redenção, certo? O Pai planeja e elege, o Filho executa o plano e redime, o Espírito Santo aplica a obra da redenção aos eleitos, os santifica e os guarda. Essa é a obra. Cada um cumprindo as suas funções na salvação do pecador. O Pai planejando e elegendo, o Filho executando o plano e redimindo, e o Espírito aplicando a redenção aos eleitos, santificando eles e guardando eles. Sproul, mais uma vez, ele resume da seguinte maneira: o Pai iniciou o plano de redenção. Isso significa que o Pai está por trás dos decretos eternos de eleição, e Ele enviou o Filho ao mundo para realizar a nossa redenção. O Filho realizou a redenção por nós. Finalmente, a redenção é aplicada à nossa vida pessoal por meio do Espírito Santo. As três pessoas lá atuando e operando na salvação dos eleitos. A redenção de um povo. Sendo assim, irmãos, o eterno pacto da redenção diz respeito a um acordo feito entre as pessoas da Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em completa concordância quanto à salvação do homem. Ninguém fez nada contra a sua vontade, todos eles estavam em uma harmonia em sua concordância, plenamente acordados, harmoniosamente aliançados e de maneira comprometida, cada um cumprindo as suas funções, as suas tarefas para a redenção do homem. Certo? Está claro? Os irmãos estão entendendo? Então vamos para o último momento e concluir. Último ponto, irmãos. Última característica do pacto da redenção. Que o pacto da redenção foi feito para a salvação dos eleitos. Feito para a salvação dos eleitos. Samuel Rei, ele explica o seguinte: ninguém poderia escapar da maldição do pacto de obras. Ninguém. A menos que Deus os colocasse em uma nova aliança. E ninguém poderia reivindicar uma participação na obra mediadora de Cristo, exceto aqueles que haviam sido prometidos ao Filho no pacto de redenção e que tinham crido na promessa de salvação contido no pacto da graça. Em outras palavras, ninguém poderia ser participante ou objeto dos efeitos benéficos do pacto da redenção, do acordo entre o Pai, Filho e Espírito Santo, se Deus não tivesse incluído e devidamente garantido em virtude do pacto da graça do Santo de Cristo. João 6, versículo 38 e 39 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Veja que coisa gloriosa. E a gente diz: eu vim para fazer a vontade do Pai, em um acordo com Ele, em uma aliança com Ele. Existe um plano traçado pelo Pai e eu vim executá-lo, voluntária e alegremente. E a vontade do Pai que me enviou é a seguinte: que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Irmãos, Cristo perderá algum que o Pai lhe deu? Aí sim, por aí que vai. Não tem como, irmãos, se perder aqueles que o Pai deu ao Filho, porque isso não está na força dos pecadores. Isso está garantido pelo sacrifício de Cristo, selado no seu sangue. Ele nos redimiu completamente. Não tem como Cristo redimir alguém e depois este alguém deixar de ser redimido. Como é mais fácil nunca ter sido redimido. As pessoas muitas vezes que saem da igreja, por exemplo, não, fulano era salvo, mas agora ele se perdeu, ele se desviou, ele apostatou. Não é que ele era salvo, é que ele revelou-se que nunca foi. Se ele tivesse sido verdadeiramente redimido pelo sangue de Cristo, ele teria permanecido, porque isso é garantido pelo próprio Deus, em que o Espírito os guardará, os protegerá, os guiará em toda a verdade, os santificará, os preservará. Judas fala na sua carta, né, que Deus, ele é o poderoso para nos guardar de tropeçar. Paulo fala aos Filipenses que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Jesus diz em João 10 que dá a vida eterna às suas ovelhas e nunca hão de perecer, porque aquele que mais deu é maior do que todos, que é o Pai, e ninguém pode arrebatá-los da sua mão. Cristo, irmãos, ou melhor, Deus em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não se frustrará. No objetivo final de sua obra, aqueles que Ele decidiu salvar, Ele salvará, e ninguém poderá arrebatá-los da sua vida, porque isso foi garantido pelo sangue de Cristo, foi redimido pelo sangue de Cristo. Todos os pecados foram devidamente expiados, sua dívida foi paga, sua justificação foi garantida pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então eu acho muito difícil Cristo ter falhado em sua missão de redimir os eleitos. Muito difícil, não, eu acho impossível. Nenhum daqueles que o Pai lhe deu perecerá, se perderá, porque ele cumpriu cabalmente e perfeitamente e eficazmente a redenção deles, através da sua obra, do seu sangue vertido, da sua ressurreição. Calvino, comentando esse texto aqui, diz o seguinte: Cristo declara haver se manifestado ao mundo a fim de poder realmente ratificar o que o Pai decretou concernente à nossa salvação. Cristo se manifestou para ratificar, para confirmar, para efetivar aquilo que o Pai já havia decretado na eternidade, a salvação dos eleitos. No nosso texto básico nós já lemos, João 17, 1 a 6, o Senhor Jesus, irmãos, ora ao Pai em favor daqueles pelos quais resgataria com o seu sangue. Ele afirma que consumou a missão que o Pai lhe dera para cumprir, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deu.
e pede para que seja glorificado com a glória que tinha antes que houvesse o mundo, o plano eterno de redenção que o Pai decretou, o Filho executou e o Espírito aplica. Tem vista a salvação de um povo eleito e redimido para a glória de Deus. O Filho executou a obra que o Pai lhe concedera em resgate de muitos. Morreu na cruz do Calvário no lugar de um povo que foi eleito antes da fundação do mundo. Vou terminar, citar mais uma vez aqui, para ir para a conclusão, Samuel Reina. Ele diz que podemos ver a realização do pacto da redenção dos eleitos na história, na nova aliança. Ele diz o seguinte: onde vemos a realização da redenção dos eleitos na história através da encarnação e morte de Cristo, na nova aliança, feita no sangue de Cristo. O que Cristo afirma que ele veio fazer? Ele afirma que veio para resgatar aquele que o Pai lhe deu. Seu propósito é consumar o pacto da salvação no tempo e na história. É o pacto da redenção. O pacto da salvação, o pacto da redenção no tempo e na história, que é chamado o pacto da graça. A nova aliança não vai mais longe do que o pacto da redenção ou o pacto da salvação. Não só porque Cristo disse especificamente que sua missão era redimir os eleitos, mas também porque a nova aliança é feita no sangue de Cristo. O sangue da remissão, cujos benefícios salvíficos nunca foram e nunca serão aplicados a qualquer outros, senão somente aos eleitos. Sangue este, benefícios estes, redenção esta, que será aplicada completamente, perfeitamente, eficazmente e plenamente àqueles que o Pai elegeu e deu ao Filho para redimi-los. Conclusão: o pacto da redenção serviu de base para o pacto da graça. Foi feito na eternidade passada em um acordo feito de maneira perfeitamente agradável entre as pessoas da Trindade, pelo qual o Pai elegeu um povo, o Filho executou a obra redentora e o Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos. E finalizo com John Owen. Ele diz: todos os eleitos de Deus estavam em seu eterno propósito e desígnio, na aliança eterna entre o Pai e o Filho, confiada a Ele para serem libertos do pecado, da lei e da morte e serem trazidos para o gozo